Beleza, pessoal. Então a gente vai começar agora o nosso 8º encontro. A gente está fechando já 2 meses, né, de aula aqui de micro. Olha como o tempo passa rápido, né? Tem tanta coisa para falar ainda. A gente precisa avançar bastante no conteúdo, tá? Por esse motivo, na aula de hoje a gente vai voltar a falar sobre o controle bacteriano. A gente interrompe um pouco o sistema imune, algo que a gente trabalhou um pouco. Eu passei a parte básica para vocês, para poder seguir um pouco com a aula de patologia da professora Giane, e agora a gente volta um pouco para o estudo das bactérias, né? Eu só gostaria de passar algumas informações primeiro. Eu já percebi que vocês estão interagindo lá no nosso fórum, né? Hoje a gente completou uma semana da atividade. Obrigado, eu percebi que a maior parte de vocês interagiu bem, respondeu a comentários dos colegas. Acho que a gente levantou pontos muito importantes no fórum, né? Você pensa, professor, um fórum é um assunto que está super batido já, toda hora a gente liga a televisão. Não, ele pode ser um assunto batido, claro, todo mundo hoje está falando de coronavírus, né? Mas é interessante que o farmacêutico pode trazer alguns pontos diferentes, alguns pontos de vista que hoje estão sendo muito ignorados, né? Um dos pontos importantes que foi levantado lá, por exemplo, no fórum, na nossa turma aqui, né, foi o fato da automedicação. Hoje a gente tem um tratamento precoce, dependendo da sua ideologia política, etc., a Organização Mundial da Saúde, os conselhos regional e federal de farmácia, de medicina, não apoiam o uso do tratamento precoce. No entanto, a gente tem muitas pessoas, né, que estão seguindo isso. A gente também tem agora, acabou de dar aqui no jornal, né, no UOL, na revista Piauí, 2 revistas respeitadas aqui no Brasil, que mostraram que o número de internamentos por automedicação, seja tratamento precoce, seja qualquer outra coisa da pandemia, aumentou também. Tá? Outro ponto, talvez a administração pública, eles não estão usando as redes sociais como deveriam. Né? A gente está vendo muita coisa na televisão, na mídia televisiva, faltam informações nas redes sociais. Hoje o mundo está voltado para as redes sociais. Né? Então, WhatsApp, Instagram, né? Falta esse tipo de conteúdo para a gente. E a gente percebe que muitos alunos levantaram esse ponto. Então, isso eu acho bem válido. Tá? Tem alguém que falou que está travando. Vocês estão conseguindo escutar o que o professor está falando bem? Sim, professor. Beleza, então. Obrigado. Então, talvez seja um problema individual, né, de alguém que comentou aqui no mural. Tá? Bom, então eu agradeço todo mundo aí por ter participado. É importante participar, tá? A gente vai fechar o fórum daqui a pouco, então, se você não participou, corra para participar, para que a gente tenha a nossa primeira notinha do semestre, tá bom? E agora, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o controle bacteriano, né? O que o professor quer dizer com isso? A gente estava, nas últimas semanas, falando sobre micróbios. O professor, então, falou um pouquinho sobre bactérias, né? Mas você, como farmacêutico, você está aqui, na verdade, para estudar um ponto interessante do controle de doenças, né? A gente está tentando pensar como que a gente pode interferir na multiplicação dessas bactérias. Então, caminha pela ideia da gente inibir a multiplicação desses micróbios, o papel real do farmacêutico, né? E é isso que a gente vai conversar na nossa aula de hoje, tá? Então, o professor vai aqui colocar nossos slides, né? E à medida que vocês tiverem dúvidas, por favor, me interrompam, ok? Bom, eu gosto de começar essa aula para a gente falar sobre controle de crescimento bacteriano, mostrando essa imagem, né? Aqui a gente tem uma imagem bem antiga de um acampamento de guerra, né? A gente tem aqui médicos e soldados da Guerra Civil Americana, né? Então você pode ver que tem algumas pessoas tratando alguns indivíduos caídos, eles estão feridos, né? É curioso porque quando a gente fala de tratar uma doença, quando a gente fala de qualidade de vida, todo mundo sabe que o passo mais importante é a higiene. Então, desde que você acorda, você ouve, você escuta notícias no jornal, na televisão, de medidas sanitárias, né? Então, tomar banho todo dia, usar álcool gel, água e sabão, roupa limpa, evitar contato excessivo. Você sabe das medidas higiênicas para você evitar doenças. Não é da pandemia que isso começou. Isso já vem desde que a gente é criança, né? O famoso costume do banho diário, uma coisa tão importante para a gente. Tá? Então, não é nenhuma novidade que a higiene, ela garante uma qualidade e uma vida longa para a gente. Tá? Mas esse é um tipo de informação que os nossos ancestrais não tinham.
Quando eu falo nossos ancestrais, eu me refiro ao seu tataravô, o seu tataravô, né? Alguns séculos atrás, por exemplo. Se a gente comparar o teu ancestral, a tua família lá, há uns 200 anos atrás, você vai ver que a maior parte das pessoas da sua família, ela era desdentada, ela morria muito mais jovem do que você hoje, né? Algumas pessoas aqui ultrapassaram a vida dos seus tataravôs. Né? O que a gente quer dizer com isso? Antigamente, a gente não tinha essa ideia tão grande do uso da limpeza e da higiene para combater doenças. Então, as pessoas elas tinham mais infecções, tinham mais problemas. Essa imagem aqui, ela é muito clara. Né? No manual de todo médico de guerra, existe uma informação assim, ó. Para você fazer uma cirurgia, para você abrir uma pessoa com bisturi, o bisturi precisa estar limpo. Ou seja, retire o excesso de sangue e de lama usando a sola do seu sapato. Então o médico vai lá, vai limpar todo o bisturi dele na sola do sapato, né? Vai dar aquela boa soprada, né? E vai abrir a pessoa, né? Qual era a chance dessa pessoa sobreviver a esse procedimento cirúrgico? Não era muito grande, óbvio, né? Aqui a gente pode ver nessa figura menor uma ferramenta de um médico daquele período. Você percebe que parece mais a ferramenta de um pedreiro que trabalhou o dia inteiro num canteiro de obras, né? Tá toda suja de terra, por exemplo, restos de sangue, de tecido. É uma loucura isso. Pra gente hoje que sabe a importância da higiene, a gente sabe que isso tá sendo feito tudo errado. Na época era a forma que a gente tinha de salvar vidas. Nós não sabíamos da importância da higiene. A ideia da higiene como um fator importante para a gente evitar doenças começou no século XVIII, no século XIX também. A gente tem aqui uma pintura muito importante. Esse senhor que está no centro aqui, que parece um médico cirurgião, ele é alguém muito famoso. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas lá na farmácia que você trabalha, né, você tem muitos produtos com o nome dele. Esse aí é o tal do Joseph Lister, né? Ele é a pessoa que inspirou esses produtos de limpeza, como o Listerine, o antisséptico bucal. Né? Então, perceba que a gente já começa agora a ter produtos hoje em dia que são vendidos com essa ideia de higiene. Né? Joseph Lister, ele era um médico de um grande hospital na Inglaterra e que ele tinha uma grande dor de cabeça. No seu hospital, a taxa de mortalidade após cirurgias era muito alta. Né? Existiam pessoas, por exemplo, gestantes que fariam algum tipo de procedimento, como, por exemplo, parto natural ou uma cesárea, e essas mulheres elas tinham uma chance de 25% de morrerem durante o parto. Né? Isso é uma taxa absurdamente alta, né, de letalidade para passar por um procedimento comum. Né? Ele investigou a situação, ele percebeu que algo estava acontecendo no centro cirúrgico e com o ambiente que estava facilitando essas mortes. Né? Ele começou a se interessar pelos produtos, pelas substâncias químicas que eram utilizadas em outros setores do hospital para limpar, por exemplo, almoxarifado, outras regiões do hospital. Alguns produtos químicos, como fenol, por exemplo. Produtos que até então a gente utilizava só para tirar sujidades. A gente nunca imaginava como prevenção de doenças. Né? E o Joseph Lister começou a perceber que esses produtos, eles limpavam os recintos, né? Não apenas limpavam, mas eles melhoravam as condições gerais de cirurgia. Por algum motivo, ele tinha um efeito positivo na taxa de sucesso pós-cirúrgico. Com o passar do tempo, ele começou a implantar medidas mais radicais ainda de higiene, como, por exemplo, o uso de sabão ou o uso de produtos químicos para lavar, né, as suas mãos de toda a equipe antes de fazer o procedimento cirúrgico. Algo que, para a gente hoje, no século XXI, a era moderna, parece algo ridículo. Mas se hoje é algo ridículo, é porque lá no passado alguém precisou testar e insistir em divulgar essa informação. Né? O hospital dele começou a ter menos baixas do que em outros recintos. Veja a importância da higiene. Certo, pessoal? De lá para cá, a microbiologia revolucionou todo tipo de comportamento e procedimento que a gente tem, né? Para a gente, por exemplo, ter sucesso em evitar doenças. Hoje a gente vai falar um pouquinho de procedimentos e de produtos que reduzem o número de bactérias no meio ambiente. Só dessa forma a gente consegue combater doenças. Né? Para a gente falar um pouquinho
desses produtos, desses procedimentos, a gente tem que aprender um pouco a nomenclatura, ou seja, os termos que a gente usa na micro, para a gente falar um pouco de condições de controle de bactérias. Algumas palavrinhas todo mundo aqui já ouviu falar, outras talvez seja uma novidade, né? Bom, essas duas palavrinhas são as primeiras que a gente vai conversar hoje. Existe uma grande diferença entre procedimentos que a gente faz em superfícies de objetos e procedimentos que a gente faz em seres vivos. Eu não posso usar qualquer produto, por exemplo, numa superfície e num ser vivo. Existem produtos que têm uma eficácia muito boa para eu destruir bactérias em ferramentas, em superfícies, em cômodos, né? Enquanto que eles não podem ser utilizados no ser vivo. Eu posso citar aqui alguns exemplos, né? 2 importantes produtos antibacterianos que a gente usa em hospitais, em centros cirúrgicos, o glutaraldeído e o formaldeído, eles são produtos muito tóxicos e cancerígenos para seres humanos. Eu não posso utilizar glutaraldeído no ser humano, por exemplo, formaldeído no ser humano, né? Mas, para limpar o recinto, eu posso. Então, veja a diferença, né? Eu, por exemplo, posso utilizar alguns produtos nos seres humanos que já não têm uma eficácia tão grande assim em recintos. O uso do sabonete doméstico, por exemplo, amônia quaternária, é um excelente produto para eu utilizar no meu corpo. Num ambiente, jogar ali, pegar um sabonete líquido e jogar no meio ambiente, não vai ter quase nenhuma ação num recinto. Então, veja as diferenças que a gente tem, né? A interação com o objeto-alvo é muito importante. Mas tudo bem, o professor está generalizando. Vamos iniciar isso aqui, tá? As primeiras 2 palavrinhas que a gente vai aprender agora, elas são voltadas para a limpeza de superfícies e de objetos, né? A primeira delas é a maior forma de controle possível contra micróbios. É a esterilização. Todo mundo aqui já ouviu falar dessa palavra. Estéril. Quem nunca falou, professor, isso aqui está estéril, eu posso usar, né? Esterilização é o procedimento máximo. É o procedimento que a gente elimina todas as formas de vida microscópicas. Inclusive, aquelas formas de resistência que o professor citou quando a gente começou a conversar sobre bactérias, que são os endósporos. Tá? A gente falou sobre formas de resistência de bactérias como clostrídio, como bacilos, que conseguem sobreviver a muitos desafios no ambiente, como aumento de temperatura, como substâncias químicas. Bom, quando você esteriliza um objeto, você de fato detona tudo, até os endósporos. Então veja como é seguro esse procedimento. Tá? Existiu uma situação que o professor falou, alguns alimentos que a gente pode contaminar com essas formas de resistência, como carne, como palmito, né? A gente falou na época que não tinha como você se livrar dessas bactérias existentes, não é verdade? Bom, tem. Pode esterilizar esse produto. Mas se você faz isso do produto, você destrói o produto. Quem que vai lá no mercado comprar uma carne cozida? Você não vende dessa forma, né? Você vende o produto in natura. Produto da forma como ele é produzido. Então, por isso que a gente tem essas regras importantes. Né? Um outro termo que a gente utiliza para superfície de objetos é a desinfecção. A desinfecção também é outra palavra que todo mundo aqui já ouviu falar bastante. Né? A desinfecção é um método muito eficiente, mas ele não destrói 100% dos germes. A desinfecção, ela não é capaz de matar endósporos, aquelas bactérias mais resistentes. A gente pode falar que a desinfecção é um método que mata a maior parte das bactérias patogênicas. Na prática, responsável por matar quase tudo. Por isso que, no dia a dia, a gente costuma mais desinfectar do que esterilizar. Tá? É curioso, porque o professor está falando sobre essas palavras aqui, mas a gente, quando a gente é leigo, por exemplo, tem o costume de usar essas palavras para tudo. Então, você vê todos os dias nos jornais, né? Desinfecte as suas mãos. Talvez seja uma frescura, a gente que é do nosso meio técnico fala isso, né? Está errado você desinfectar as mãos. Talvez seja um preciosismo, mas nem todo produto que eu uso para desinfectar eu posso utilizar no meu corpo. Então, esse cuidado que a gente tem de saber usar as palavras vem daí. Tá? Eu desinfecto um garfo. Eu esterilizo
um pijama cirúrgico. Eu uso isso em superfícies ou objetos. Quando a gente fala de controle de micróbio em seres vivos, nós temos outras palavras. São essas aqui que eu mostro. Né? Então, a gente tem um procedimento para ser feito em seres vivos que é chamado de antisepsia. Antisepsia é um método também de controle muito eficiente, mas que não mata todos os tipos de bactéria. A gente pode falar que ele vale a mesma coisa que a desinfecção. A desinfecção, o professor falou que é muito bom, mas não mata tudo. A antissepsia, a mesma coisa. Né? Quando você entra na farmácia, você vê que existe uma categoria de produtos que são chamados de antissépticos. Né? A sua pasta de dente é um antisséptico. O antisséptico bucal, aquele produto que a gente utiliza para refrescar, para acabar com germes bucais, por exemplo. Um shampoo é um antisséptico. São produtos que são relacionados à higiene e que matam a maioria, mas não matam todos os germes. Então, perceba ali a diferença. Tá? Existe uma outra palavra também, que é chamada de germicida. É interessante a gente entender um pouquinho, ouvir essas palavras pela primeira vez, né? O que é germicida, professor? Bom, germe a gente já sabe que é relacionado a micróbio. Sida é um sufixo que a gente usa sempre relacionado à morte. Né? Então, germicida é quando a gente se refere a um produto que é capaz de matar bactérias. Então, esse antibiótico que eu comprei aqui no mercado, na farmácia, desculpa, não, farmácia, né? Ele é germicida. Ou seja, esse antibiótico mata bactérias. Uma outra palavra também, importante a gente entender, é a bacteriostase. Bactério, famoso, comum esse nome, bactéria. Mas a estase, o que significa estase, professor? Interromper, congelar, parar, né? Bacteriostase é todo procedimento que você não necessariamente mata a bactéria. Você inibe a sua multiplicação. Você faz a bactéria hibernar. Um caso muito clássico, que inclusive está aqui no slide, é a refrigeração. Você guarda alimentos na geladeira e você quer conservá-los. Mas por que você conserva alimentos na geladeira? Você interrompe a decomposição dos alimentos pela multiplicação bacteriana que para, que cessa. Você coloca algumas frutas na geladeira porque você espera que essas frutas que já têm bactérias e fungos, ao diminuir a temperatura, elas vão fazer as bactérias hibernarem, vão diminuir a taxa de multiplicação. A gente, por exemplo, na mesa, se você abrir hoje um pacotinho de leite, no final do dia, o leite não só vai ter um cheiro desagradável, como um gosto azedo. O que foi isso? A bactéria teve aí 12 horas para se multiplicar. Bilhões de bactérias novas. Né? Enquanto que um saquinho de leite na geladeira, ele pode durar o quê? Pode durar 2 dias, por exemplo. Né? Então, você percebe a diferença de bacteriostase, procedimento como esse, que interrompe o crescimento de bactérias, para um procedimento aí no meio ambiente normal. Né? Mas então eu não posso deixar os produtos a vida inteira na geladeira? Claro que não. Todo mundo já deve ter percebido que quando você compra uma fruta e esquece da fruta, vai comer a fruta uma semana depois, ela já mostra claramente sinais de envelhecimento, até mesmo de decomposição. Né? Então, algumas maçãs ou uva, você já percebe a presença do mofo. Quer dizer, você já levou essas frutas com essas bactérias para a geladeira. O que a geladeira fez foi interromper, diminuir a taxa de multiplicação. Ok? São procedimentos importantes para a gente entender. E os dois últimos termos que o professor gostaria de mostrar aqui são a asepsia, né, e a degermação. A asepsia, a gente relaciona um termo, um nome, que é um procedimento ligado a seres vivos. A asepsia é um procedimento completo, que você mata todas as formas de vida. Eu falei no comecinho da aula ali sobre a esterilização, aquele procedimento absoluto, que eu faço em superfícies, ok? A asepsia é o mesmo nível. Então, a destruição total de germes, mas nesse caso voltado para a pele, para as mucosas. Tá? Vocês conseguem imaginar uma situação em que a gente faz uma asepsia? Que momento é esse, professor? Bom, geralmente, quando a gente vai passar por um procedimento cirúrgico, né, tanto você quanto a equipe médica, os enfermeiros, o cirurgião, eles fazem procedimentos de asepsia, ou seja, eles destroem todas as bactérias que vão entrar em contato com você. Né? Eles passam substâncias químicas
como iodo, como clorexidine, né, nas suas mãos, nos seus dedos, até mesmo ao cotovelo. Eles usam escovas, né, usam esponjas, para quê? Para que todo o braço e o antebraço fiquem livres de bactérias habitantes da pele, ou bactérias patogênicas, para eles poderem manipular ferramentas, poderem até manipular você. Né? Vamos supor que você precise fazer uma incisão na sua barriga, né, no seu abdômen. Eles precisam manipular aquela região sem interferência de bactérias externas. Então, a gente tem que fazer uma asepsia da sua barriga, local a ser operado, e também das mãos de quem vai participar ali tecnicamente. Então, veja a diferença, né, de você tomar um banho, usar um sabonete, para você participar de uma cirurgia. São níveis de controle microbiano bem diferentes. Tá? E, por último, uma palavrinha que é um dos procedimentos mais comuns que a gente faz no dia a dia, é a degermação. Esse nome é um pouco estranho, mas já dá para a gente entender do que se trata, né? Degermação significa o quê? A gente tirar germes daquele lugar, né? Retirar germes com os micróbios. O que é degermação, professor? Existe algo que é muito importante a gente entender, que é o modo como os produtos de limpeza funcionam. Quando você usa um produto de limpeza, por si só, ele não tem um grande efeito. O efeito inibidor de um produto de limpeza, ele só é alcançado quando você combina o produto com atrito, com esfregação. Então, quando uma pessoa usa um sabonete líquido nas mãos, durante o banho, por exemplo, o produto por si só, ele não tem um efeito. Ele só tem um efeito se você combina isso com a remoção mecânica dos germes. Ou seja, se eu esfregar, se eu friccionar o produto numa superfície, ou uma superfície corpórea. Né? O mesmo vale para tudo, seja ambientes, superfícies, meu corpo. Então, quando a gente vai lavar as mãos, não se trata só de espirrar sabonete líquido e colocar abaixo da corrente de água. Não. Você precisa combinar uma esfregação vigorosa. Quando um enfermeiro ou um farmacêutico vão aplicar um injetável, não basta você borrifar álcool 70. Você precisa esfregar álcool 70 com um pouco de algodão. Perceba, então, que a degermação é fundamental para a gente destruir bactérias. Tá? Existe um fato importante que é o sabonete, o uso da sabão. Né? Todos nós vamos ao banheiro, por exemplo, e a gente precisa, logo depois de ir ao banheiro, lavar as mãos. A primeira coisa que a gente faz. Né? Se você não combina esfregação para você limpar as suas mãos, você não consegue higienizar a sua mão corretamente. Né? A gente lava as mãos porque a gente teve contato com bactérias, muitas vezes bactérias fecais, óbvio. Né? Só o sabonete líquido, ele não tem um papel ativo contra as bactérias das fezes. Você precisa combinar a esfregação. Em outras palavras, você precisa passar por degermação para a situação funcionar, para você se higienizar. Então, veja como é importante a gente entender esses métodos de controle, certo, pessoal? Há 4 ou 5 anos atrás, aqui em Curitiba, teve uma situação muito difícil, muito desagradável, né? Algumas pessoas foram tomar uma vacina contra a gripe e a equipe de saúde que aplicou a vacina em algumas pessoas não passou álcool 70, não fez a degermação. Simplesmente aplicou a injeção ali com a vacina, né? E você pensa, não vai dar nada, né? Faltou álcool gel aqui, faltou álcool 70 ali, tudo bem, vai no seco mesmo, né? O que aconteceu? Nesse furo que a injeção fez, nós tínhamos, obviamente, bactérias da pele naquela região. Né? Uma bactéria residente da pele, chamada Staphylococcus aureus, ela causa um problema muito sério em algumas pessoas, que foram parar na UTI. Então, veja como algo bobo, como não fazer uma degermação, ela fez com que uma pessoa simplesmente, por tomar uma vacina, foi levada para a UTI. Isso é loucura. Né? Procedimento higiênico básico causa um estrago desse. Tá? E aqui a gente pode ver, para a gente entender um pouquinho, né, visualmente, esses termos que o professor conversou, os níveis de intensidade desses controles. Então, a gente tem aqui 3 regiões. A primeira é o ambiente antes do controle. Então, a gente tem regiões de crescimento bacteriano aqui, certo? Está cheio de bactéria. Depois disso, a gente fez um procedimento de controle de bactérias, a desinfecção. A gente está falando de um ambiente, uma superfície, um objeto, né? A desinfecção dá para ver claramente que reduziu o número de micróbios. Porém, ele não é um processo absoluto.
restaram algumas bactérias. Quando a gente faz um procedimento mais radical ainda, a esterilização, nesse caso, a gente acabou com qualquer forma de vida. Veja como a esterilização é um procedimento realmente absoluto, perfeito. Nenhuma forma de vida microscópica sobrevive a ela. Tá? A gente tem alguns níveis de higiene que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. E a gente não precisa exagerar os casos, né? Então, existem momentos que a gente, por exemplo, é bastante rígido, né? Nossa, professor, então no meu banho eu tenho que usar clorexidina toda vez que eu vou tomar banho? Não, naturalmente não, né? Quando a gente faz alguns procedimentos domésticos, então o uso de sabonete, o uso de álcool gel, isso que a gente usa no nosso dia a dia, todos esses procedimentos são, na verdade, antissépticos. Ou seja, procedimentos que matam a maioria dos germes, né? E tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Quando você vai sair de uma loja, você vai no supermercado, chega em casa, usa álcool gel, de boas, né? Você não está matando todas as formas microscópicas de vida dali, na sua mão. Você está matando as formas patogênicas de relevância. Como o coronavírus, você detona o coronavírus nesse processo. Por isso que é tão importante a antisepsia, né? Agora, quando as pessoas precisam de um procedimento mais radical, como passar por uma cirurgia, aí nesse caso a gente tem que fazer uma asepsia. Como a equipe de cirurgia está fazendo? Eles estão passando clorexidine com o uso de uma esponja, né? Eles estão passando isso da ponta dos dedos até o cotovelo, para que toda essa superfície, o antebraço, esteja preparado para manipular objetos e até a superfície de operação da pessoa. Tá? Existe também algo que talvez seja bem óbvio isso, mas é importante a gente ressaltar, que são alguns fatores que podem interferir no controle de bactérias. A gente acabar com bactérias de uma região ou de uma pessoa. Né? Primeiro, óbvio, é o número de micróbios. Né? Então, superfícies e regiões, tecidos do nosso corpo que tem muita bactéria, naturalmente você tem que usar um tempo maior do produto, uma quantidade maior do produto. Né? Superfícies de hospital são superfícies que potencialmente têm chance de ter muita bactéria ali. Você tem que aumentar a frequência de limpeza. No hospital não pode ficar uma semana sem ser limpo, por exemplo. Né? Uma região ali de potencial contaminante muito grande. Outro fator importantíssimo é a presença de matéria orgânica nas regiões. O que é matéria orgânica, professor? O que você quer dizer com isso? A gente quer dizer fluidos, amostras biológicas, né? Sempre que você tem um local com presença de matéria orgânica, então o professor fala assim, urina, vômito, sangue, fezes, são superfícies, são regiões em que elas têm o potencial de não ter uma eficácia com o produto de limpeza. Pensa, por exemplo, um hospital, né? Um ambulatório ali, uma recepção do ambulatório de um hospital, né? Você tem ali pessoas que estão passando mal, emergências, então tem pessoas que podem desmaiar, espirrar, né? Pessoas que chegam sangrando naquele momento, é um local que pode ficar contaminado todo momento, né? Se a pessoa não faz a remoção dessa matéria orgânica, então vou retirar ali a presença do vômito, do saguão do ambulatório, né? Só joga o produto de limpeza, não vai adiantar nada, né? A matéria orgânica, ela é capaz de, dependendo da concentração, inativar o produto de limpeza. Então, veja como a degermação é importante. Você remove mecanicamente o contaminante e depois você dispensa o produto de limpeza. Né? Pensa você, por exemplo, no seu local de trabalho. Né? Você tem um balcão que está sujo. Né? Não basta você só borrifar o álcool 70 e esperar que ele acabe ali com a sujidade, com as bactérias. Você tem que combinar isso com pano, com esfregação. Dessa forma que você consegue superfícies limpas. Né? E aqui, o último fator, é óbvio, né? É o tempo de exposição. Cada produto tem um tempo específico para funcionar. Certo, pessoal? Não estou falando obviedades, né? Mas no coletivo a gente tem que pensar nesses fatores trabalhando todos juntos. Né? Pessoal, eu queria aproveitar o momento para ver se alguém não entendeu algo que o professor falou, alguém tem algum comentário que gostaria de adicionar. Fique à vontade. Professor, referente à parte acho que é antisepsia, né, que usa na parte de algodão para aplicar uma injeção. A minha chefe foi tomar uma vacina esses dias e a técnica só usou um algodão seco, sem o álcool 70. E ela questionou, né? Falou que
como que pode isso? Ela falou assim, que diz que estudos comprovam que isso não adianta, que o álcool 70 não tem uma eficácia grande para fazer isso daí, sendo que é mentira. Eu me acho um absurdo. Olha, isso, eu vou ser bem sincero, isso é o maior, assim, nunca ouvi um absurdo tão grande vindo de um profissional de saúde. Isso é uma blasfêmia, isso, né? O álcool 70 ele é usado há mais de um século atrás, a gente não sabe quantas vidas uma bobeira como um chumaço de algodão com álcool gel já salvaram vidas, né? Então, realmente é um absurdo isso, né? Olha o poder de informação, né, pessoal? Como vocês, como farmacêuticos, olha quantas mentes vocês podem converter, quantas vidas vocês podem salvar, né? Pensando nessa ideia de higiene. Isso é fundamental, né? O que a pessoa falou é um disparate completo, né? O álcool 70 ele é fundamental para a gente desgermar, né? Regiões, desde pele até superfícies. É fundamental. A gente não está nessa pandemia aqui para ganhar dinheiro com álcool gel. O professor não ganha dinheiro nenhum com álcool gel, vocês também não, né? Claro, quem vê da álcool gel, óbvio que ganha, né? Mas o que a gente quer dizer com isso, não existe nenhum interesse escuso, nenhum interesse subliminar para a gente ter que ficar usando álcool gel. Isso é para salvar a nossa vida, né? Seria pior se eu, né, sugerisse um produto específico. Agora, o álcool 70 é um produto que está batizado com água, inclusive. Então, veja como não tem uma intenção maligna por trás, tá? Realmente é um grande disparate, tá? Pessoal, mais alguma coisa? Alguma dúvida? Obviamente, essas palavrinhas que o professor está falando, vocês não vão decorar isso. São muitas palavras, né? Mas é importante que a gente conheça esses termos e saiba diferenciá-los. Bom? Tudo tranquilo até o momento? Então, beleza. Tá? A gente estava falando um pouquinho sobre essas palavras, sobre esses termos, e agora o professor gostaria de mostrar os principais procedimentos que a gente faz para a gente controlar micróbio. Né? Porque até agora a gente estava falando de procedimentos que são de remoção total, esterilização, asepsia, né, desinfecção, mas quais momentos a gente faz isso? Então a gente vai falar sobre alguns métodos. Hoje, na aula de hoje, a gente vai se basear nos métodos físicos. Né? Então, talvez o método físico mais comum que a gente use para controle de bactérias seja o uso do calor. Né? O calor talvez seja uma das principais formas de destruir patógenos. Né? Talvez de todas as formas de utilizar o calor, a mais empregada seja o calor úmido, ou seja, a combinação de água quente em altas temperaturas. Autoclave. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de autoclave, né? Autoclave é um recipiente que trabalha com altas pressões e altas temperaturas. Então, a gente tem em hospitais, a gente tem em centros de estética, salões de beleza, e até mesmo na nossa casa, né? Você pode nunca ter visto uma autoclave de hospital, mas você já viu uma panela de pressão, que é uma autoclave doméstica, né? Como que funciona uma autoclave, professor? Bom, quando você está na tua casa, usando uma panela, vamos esquentar um pouco de água, um pouco de alimento na panela, você chega um momento que a água chega a 100 graus, que a água começa a virar, a líquida vira gás, né? E você não tem como aumentar a temperatura da água, daquele produto que está ali dentro da panela. Por quê? O produto evapora, a água evapora e pronto, você perde o produto para a atmosfera, né? As bactérias conseguem sobreviver a essa temperatura, principalmente as espécies que causam doença. Então a gente precisa de um recipiente que você consiga aumentar a temperatura ali dentro, uma temperatura que seja mortal para a bactéria e que mantenha o líquido água ali dentro. É a tal da panela de pressão. A panela de pressão tem uma válvula de escape de pressão que você consegue aumentar a temperatura de 100 graus, que é o limite que uma panela comum chega, para 120 graus, ou até mesmo mais. Tá? Existe uma temperatura específica que a gente usa num tempo determinado. 120 graus por 15 minutos é o suficiente para você esterilizar produtos. Então, uma autoclave como essa que o senhor colocou aqui, eu posso colocar materiais hospitalares, material cirúrgico, eu posso colocar vidraria, produtos ali de plástico, de metal, e eu posso esterilizá-los, se eu deixar pelo menos 15 minutos agindo na autoclave. Mesma coisa utilizar uma panela de pressão. Então, eu pego o material de cirurgia totalmente contaminado, coloco dentro da autoclave, após atingir essa temperatura de 120 graus, tenho um item, um produto que está completamente sem bactérias.
vírus e qualquer outro tipo de patógeno. Veja a importância de usar autoclave, né? Talvez procedimento mais utilizável, né? Porque todo hospital é obrigatório a ter uma, para o preparo de reagentes, centros de beleza, cabeleireiros também tem que ter as suas, né? Para poder esterilizar o material de manicure, de pedicure, enfim. Cada vez mais comum o uso desses equipamentos. Dependendo da atividade secundária que a farmácia faz, ela também, como por exemplo uma farmácia de manipulação, ela também precisa ter uma autoclave para poder esterilizar ali as ferramentas. Tá? Bom, um outro método que usa calor, um método bastante famoso, é a tal da pasteurização. O que é pasteurização, professor? Bom, todo mundo aqui já ouviu falar, né? De um procedimento que a gente faz em alimentos. O leite que a gente toma, por exemplo, ele é pasteurizado. De onde vem esse nome? Pasteur vem do sobrenome de um grande bioquímico que foi um dos cientistas que mais estudou bactérias, né? Louis Pasteur. A pasteurização foi um procedimento desenvolvido pelo Pasteur, né? E que hoje a gente emprega não só em leite, mas em vários produtos, né? Você vai, por exemplo, na seção de alimentos no mercado, boa parte do que tem ali foi pasteurizado. Leite, sucos, refrigerante, ovos, molhos, alguns doces, quase todas as massas. Então, veja quanta coisa passa pela pasteurização. Tá? Nossa, professora, a vida inteira eu tomei leite pasteurizado, né? A gente compra lá na panificadora aquele saquinho, aquele pacotinho de leite. Hoje todo mundo toma leite de caixinha, né? Mas os nossos pais, e até alguns de nós, preferem tomar o leite de saquinho porque falam que é mais gostoso. Tem mais gordura. Com certeza deve ser mais gostoso, né? Mas esse leite eu pego ali, professor, eu leio que ele é pasteurizado, né? O que significa isso, professor? Pasteurizado. Bom, aqui a gente tem um desenho que mostra pra gente uma fábrica de laticínios, né? Pra gente pasteurizar o leite, a gente tem que fazer uma combinação de temperatura quente e temperatura fria. A gente vai submeter, vai fazer um choque térmico no leite. A gente vai deixar o leite mais ou menos 15 segundos em altas temperaturas, 15 segundos em temperaturas geladas. Esse esquenta e esfria sucessivo, ele causa um choque térmico na parede celular das bactérias e acaba clivando essa parede. As bactérias morrem, né? E isso é muito importante para que você possa consumir o alimento com segurança. Uma pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, professor, por que a gente tem que pasteurizar o leite? Quer dizer, o que tem de tão ruim no leite que eu preciso pasteurizar, né? Bom, pessoal, antigamente, nos anos 50, 60, existia uma bactéria que era transmitida pelo leite, muito perigosa pela vaca, né? A partir do leite da vaca, que é o bacilo da tuberculose, né? A tuberculose é uma bactéria muito perigosa, que é talvez uma das infecções que mais matavam no passado. Hoje ainda mata muito, mas antigamente era campeã de mortes por doenças infecciosas, né? E ela era facilmente transmitida a partir do leite, né? E a gente, então, precisou desenvolver esse procedimento para a gente evitar contaminações, né? Então, adquirir uma bactéria a partir do leite da vaca, certo? Hoje, a gente pasteuriza, tem métodos muito modernos de pasteurização. Quando você compra, por exemplo, a caixinha de leite, o que vem escrito na caixinha de leite? Leite UHT. O que é o HT, professor? O UHT é temperatura ultra alta. É uma sigla chamada Ultra High Temperature. Né? O que é isso? Você submete o leite a 140 graus, mais até mesmo do que uma panela de pressão. Né? Você está tomando leite completamente sem bactéria nenhuma. Né? Uma pergunta interessante, pessoal, por curiosidade. Né? Eu vou perguntar para vocês ver o que vocês acham. Né? Um leite de caixinha, esses que o professor falou, ele é um leite que foi esterilizado. O leite UHT de caixinha, de papelão, né? Essas caixinhas de alumínio, PAC, assim, não tem bactéria nenhuma, está zerado. Se o leite não tem bactéria nenhuma, está completamente zerado de micróbio, por que tem um prazo de validade ali dentro? Eu não podia comprar esse leite, uma caixa desses leites aí, e deixar de herança para os meus netos? Podia comprar esse leite 500 anos depois, meu tataraneto não podia tomar esse leite tranquilo? Por que será que tem um prazo de validade? Bom, quando a gente tem alimento, a gente tem que se preocupar com ele estragar. Na maior parte das vezes, são os micróbios que estragam o leite, certo? Mas a gente tem que lembrar que o leite, o alimento, não estraga só por causa de micróbios.
Existem substâncias químicas, que você já deve ter ouvido falar, que são as enzimas, certo? Enzimas são proteínas que elas transformam os componentes de onde elas se encontram. Então, todo alimento deve ter algumas enzimas, né? O leite é rico em algumas enzimas. Então, as enzimas, elas continuam viáveis. E elas continuam trabalhando, modificando as proteínas que estão ali dentro, certo? A gente não compra um leite e dá isso de herança para um neto, para um filho, né? Porque o leite estraga. Demora para estragar, né? Estraga. Certo? Então, infelizmente, não dá para a gente ter esses planos, né? Viver num bunker, por exemplo, só com leite de 200 anos atrás. Eles, consequência química dos produtos. Tá? Falando ainda no último ponto do calor aqui, a gente tem um método de tratamento que é a flambagem. O que é a flambagem? Quando a gente utiliza o calor seco, sem uso de água, né? O nosso forno, ou, por exemplo, a gente tem a chama de uma vela para a gente destruir patógenos, é algo que é bastante feito, né? É muito bom, por exemplo, para a gente destruir bactérias e vírus de vidros, né? A autoclave muitas vezes não pode receber produtos de vidro que são mais sensíveis à parede mais fininha de vidros, então a gente pode utilizar o calor de um forno, a gente pode utilizar a chama de uma vela. Nas nossas aulas práticas, que a gente provavelmente vai deixar tudo para o finalzinho do semestre, de novo, né? Mas dessa vez a gente vai ter mais aulas práticas que o ano passado, né? A gente vai tudo utilizar a flambagem para a gente destruir as bactérias dos produtos. Então, a gente acaba entendendo assim como funcionam diferentes formas de tratar substâncias químicas. Né? Tudo que o professor falou até agora são métodos que usam calor, altas temperaturas. Acontece que existem substâncias químicas que não tem como a gente utilizar calor, porque se você usa calor, você os destrói. Eu estou falando, por exemplo, de muitos tipos de alimento, eu estou falando, por exemplo, de produtos químicos que a gente produz na indústria farmacêutica, né? Mas só porque eles são destruídos pelo calor não quer dizer que eu não tenha que tirar as bactérias dele. Existem produtos que são muito sensíveis à temperatura, mas eu não posso vender da forma como eles se encontram, senão vai estragar, vão causar doenças às pessoas, né? Eu estou falando, por exemplo, de produtos líquidos que têm açúcar. Estou falando, por exemplo, de achocolatados, eu estou falando de iogurte, né? Eu estou falando de produtos que a gente usa na farmácia, como vacinas, como antibióticos. Se eu pegar, por exemplo, a vacina do coronavírus e esquentar isso numa autoclave, detonei a vacina. É só um líquido que não tem mais função biológica nenhuma, né? Para esses produtos que são sensíveis à temperatura, a gente tem um método de filtração, né? O que é filtração? É um material que tem porosidade, poros que vão variar bastante, então eu tenho desde filtros que tem furos gigantescos, que eu só vou retirar os resíduos sólidos, até filtros com uma porosidade tão pequena que eu consigo até reter bactérias e vírus, né? Veja o nosso exemplo aqui, ó. Eu tenho essa substância química que é um alimento, tá? Um alimento líquido que é rico em glicose, por exemplo, um xarope, por exemplo, um doce que eu utilizo para passar no pão, por exemplo, né? Esses produtos, eu não posso esquentá-los. Por quê? Eles têm glicose. Se eu esquentá-los, eles vão virar um caramelo, vai ficar amargo, vai perder aquele gostinho doce bom, né? De um produto que eu uso, por exemplo, com uma bisnaga, por exemplo, né? Como, por exemplo, um xarope, que a gente pode usar na culinária, né? Dessa forma, eu tenho que filtrar esse produto, né? Eu vou passar um filtro ali, então eu retenho no filtro bactérias que estavam junto do líquido, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um filtro tão pequeno que quando eu estou passando no filtro, esse líquido aqui, que estava com bactéria mais vírus, eles vão ficar todos retidos no meu filtro. Porque a porosidade é tão pequenininha que nem mesmo o vírus, que é a menor forma de vida que existe, consegue passar pelo filtro, né? Claro que esses filtros aqui, eles não são filtros comuns, né, que a gente tem na cozinha. São filtros industriais que eu até preciso usar uma bomba de pressão para que eu consiga passar aquele líquido, né, espremer o líquido numa superfície tão pequena assim. Não tem só como eu colocar e esperar que a gravidade, né, haja naturalmente ali. Não, eu preciso usar bombas de pressão. Tá? Lá no doutorado do professor Bruno, ele precisava bastante usar em materiais que ele usava para os experimentos, né? Então a gente passava ali 10, 20 litros
por um filtro que é microscópico, que nem um vírus pode passar, né? É basicamente assim que funciona, ok? Muitos produtos que a gente usa na indústria farmacêutica precisam ser filtrados ao invés de aquecidos, né? Eu estou falando de antibióticos líquidos, por exemplo. Estou falando de vacinas. Estou falando de probióticos. Estou falando de suplemento vitamínico líquido, né? Muitas substâncias dessas não são passíveis de esquentar, mas de filtrar, tá? Um outro procedimento, terceiro procedimento aqui, método de controle, né, de bactérias, é a radiação. A radiação ela era usada bastante para alimentos, hoje ela já não é mais tão empregada assim. Tá? O que é radiação, professor? Radiação são os raios ionizantes que a gente tem, ou raios não ionizantes. Os ionizantes são aquela radiação mais forte, né, que a gente usa, por exemplo, elementos químicos radioativos, como rádio, né, como, por exemplo, urânio, que a gente utilizava, por exemplo, na radiografia. Ou radiação não ionizante, que é aquela mais fraca. A lâmpada de ultravioleta, por exemplo. Tá? A gente, por exemplo, pode ver aqui algumas cestas de fruta, de morango, e você consegue observar ali, ó, dependendo da intensidade da radiação, você tem uma eliminação melhor de bactérias. Então, no primeiro cestinho, eu tenho aqui ó, uma cestinha cheia de morangos, e que a gente não teve radiação nenhuma. A cestinha do meio, a gente teve 1 quilograma de radiação, fazendo com que os morangos fiquem melhores. E até mesmo 1,5 kg quilograma de radiação. Ficou melhor ainda. Tá? Hoje, o que é bastante comum é a gente utilizar a lâmpada ultravioleta em capelas de farmácia de manipulação, em hospitais, por exemplo, centro cirúrgico, né? A radiação não ionizante, que as lâmpadas ultravioleta emitem, ela é capaz de destruir o DNA, o material genético de micróbios, até mesmo o nosso. Tá? É importante que as pessoas não utilizem raio ultravioleta enquanto estão trabalhando, porque ele pode ser muito nocivo, causar câncer, por exemplo, de pele. Né? Tem muitas pessoas que entram em contato com essa radiação e podem ter efeitos nocivos à saúde. Tá? Hoje, o principal produto que é utilizado radiação são os produtos hospitalares, né? Então a gente está falando daqueles produtos descartáveis, como luvas, toucas, agulhas de costura, né? Instrumentação cirúrgica, bisturis descartáveis. Todos esses produtos eles geralmente empregam radiação para esterilizar, matar qualquer forma de vida. Tá? No geral, eles não são tão utilizados assim quanto o calor e a filtração. Né? E aqui, como último método aqui da aula de hoje que a gente vai ver, são esses dois casos, né? São casos que são usados principalmente em alimentos. O uso de sal ou açúcar, ou seja, pressão osmótica, ou a dessecação, né? Como assim, professor, usar sal ou açúcar em alimentos para destruir bactérias? O que você quer dizer com isso? Né? Os nossos antepassados, eles não tinham geladeira, como a gente tem hoje. Todo mundo hoje tem geladeira para conservar alimentos. Os nossos antepassados não tinham. Então, para você conseguir conservar uma peça de carne ou qualquer outro alimento, você tinha que usar temperos para você fazer isso. Então, você não usava só tempero porque era gostoso, porque era gourmet, né? Naquela época não tinha essa onda moderna, né? A gente usava tempero para quê? Para fazer a peça de carne durar mais tempo. Basicamente isso. Então, é uma prática comum, já desde a antiguidade, a gente salgar alimentos, peixes, carnes, né? A gente pode ver aqui uma peça de carne, por exemplo, em que a gente salgou, né? Tem 1 quilo de sal que a gente está usando para curar esse alimento. Você vai poder consumir esse produto daqui a muitos dias. Né? Por que a gente usando sal, professor, ou até mesmo açúcar, a gente destrói bactérias? Por que quando eu uso, por exemplo, sal ou açúcar num alimento, eu consigo fazer isso? Né? Você tem que lembrar da nossa primeira aula de bactérias, que a gente falou que aquela estrutura que dá forma para a bactéria, a parede solar, ela é uma estrutura sensível. A bactéria, assim como você, tem uma passagem, uma entrada e uma saída de produtos, substâncias químicas para a célula. Né? Quando você utiliza uma substância química em alta concentração, como sal, você acaba desregulando os canais que participam da membrana plasmática dessa célula. E você tem uma entrada exagerada de algumas substâncias e acabam lisando a célula. O sódio, ou outros derivados minerais, eles são acompanhados com a entrada de água
Então é como se você abrisse uma grande comporta, né? Pensa você, uma cidadezinha ali e estoura a represa ali de Foz do Iguaçu. Você vai inundar aquele município, né? Você tem um rompimento de uma represa. Muitas e muitas milhares de toneladas de água vão extravasar para lá. Aqui é a mesma coisa. Você salga uma peça de carne para que você tenha ali uma inundação de água nas bactérias. Rompa as bactérias, né? O leite condensado é uma delícia. Todo mundo gosta do leite condensado, né? Por que o leite condensado é um produto que tem uma vida útil tão grande? Por que ninguém nunca morreu de infecção, talvez de diabetes, né? Mas de infecção jamais comendo leite condensado? Porque aquele leite tem uma concentração tão alta de açúcar que você acaba lisando as bactérias aí, né? Você pode processar o McDonald's por ter substâncias químicas que fazem mal à saúde no hambúrguer, mas ninguém nunca vai poder processar o McDonald's por ter uma bactéria fecal que causa disenteria mortal em você. Por quê? Ali tem tanto açúcar e tanto sal nos produtos que você está usando uma bazuca para matar as bactérias. É curioso isso, né? Não é uma notícia que é meio reconfortante, meio preocupante, né? Mas, na real, a gente utiliza esses produtos para aumentar a prateleira, a vida útil dessas substâncias. O professor está falando de alimentos porque é o principal, né? Na prática, a gente tem até medicamentos que a gente adiciona sais minerais para preservá-los. É o caso da aspirina, por exemplo. Tá? Outro método que a gente tem aqui no mesmo slide, falando um pouquinho de controle em alimentos, é a retirada de água desses produtos. Tá? Assim como para suas células a água é essencial para o funcionamento do metabolismo, para as bactérias também o é. A gente até comentou no segundo dia de aula a importância que as moléculas de água têm na sobrevivência das bactérias. Como uma célula que metaboliza, que se multiplica, a célula precisa de água, a célula bacteriana, né? Precisa de água a todo momento. Quando você retira a água de alimentos, você tira as condições que as bactérias têm de aproveitar ao todo aquele produto. Né? Então, muitas bactérias já não conseguem utilizar aquele alimento. Né? Você, por exemplo, tem algumas frutas secas dessa imagem. Produtos que a gente pode comprar na feira, no mercado, né? Engraçado, porque o professor citou no começo da aula que uma fruta na geladeira, no seu estado natural, ou seja, cheia de água, ela é uma fruta que em pouco tempo contamina. Se você guarda uma fruta seca, a vida de prateleira, a prazo de validade dela é muito maior. Por quê? Você retirou a água daquele produto. Você dificultou a multiplicação das bactérias. Existem alguns produtos bem interessantes também, como o caso do leite em pó. O que é o leite em pó? O leite em pó, você pegou um produto que é o leite, que é um alimento altamente nutritivo para bactérias, tanto que a gente estava comentando de pasteurização aqui, né? E você retirou a água desse leite. O leite em pó nada mais é do que o leite sem água. Fica o açúcar, fica a gordura. Sai a água. Você pode colocar isso numa lata de alumínio, vedar com vácuo e essa lata vai durar por anos. Né? A gente tem, então, uma ótima forma de você controlar a entrada de bactérias. As vacinas, o procedimento é o mesmo. Né? Você pode verificar que a maior parte das vacinas que a gente tem disponíveis, elas são vacinas liofilizadas. O que é isso? Vacinas em pó. Você precisa tornar a vacina novamente viável quando você adiciona a solução tampão, né? Você adiciona um diluente, talvez seja uma solução salinestéreo, algum outro tipo de diluente, você torna aquele produto viável, né? Mas para isso você precisa combinar o diluente que vem junto. Por quê? A vacina é também um ótimo alimento para a bactéria, um ótimo meio de cultura. Se você não restabelece novamente o produto na sua condição original, você pode contaminar em pouco tempo. Então perceba a importância que você tem de oferecer condições contrárias à multiplicação da bactéria. Na aula de hoje, o que a gente falou? Dos principais métodos. Uso do calor, uso de filtros, uso de radiação, e até mesmo aqui no nosso dia a dia, mais cotidiano, o uso de temperos e também desidratação dos produtos. Então veja como é bastante importante a gente utilizar métodos mais sofisticados e mais simples. Os métodos físicos que o professor citou hoje são de fato os mais comuns. Olha como é importante para a gente isso. Tá? Bom, pessoal, da aula de hoje, para a gente não sobrecarregar com muitos conceitos, é isso que o professor gostaria de mostrar para vocês. Né? Eu quero saber se vocês têm dúvidas, pessoal.
Eu percebi aqui, a Janaína colocou aqui uma dúvida, né, professor? Minha avó pegava pêssegos e deixava no sol até eles secarem. Eu não lembro o nome do doce, né? Eu não sei exatamente o nome do doce, mas tem muitas vós, por exemplo, que faziam compota. Né? O que é isso? Você pegar um pêssego, não no sol exatamente, né? Mas você adicionar açúcar, uma fruta, para você armazenar isso para o inverno. O inverno, todo mundo sabe que a oferta de alimento não é tão grande assim. Então, algumas avós aprenderam que você pode ali preservar, utilizando, por exemplo, adocicando a fruta, né? Se você coloca, por exemplo, açúcar, o que você vai estar fazendo? Você vai interferir com a pressão osmótica, você vai romper a parede solar das bactérias e aquela fruta vai durar mais tempo. Aquela fruta vai durar para sempre, né? Mas ela vai durar mais tempo do que se você guardasse o pêssego normal. Esse pêssego em lata que você compra, por exemplo, né? Você percebe que ele é bastante açucarado comparado ao pêssego que você retira da árvore. Por quê? Você enriqueceu ele com açúcar. Você destruiu bactérias. Ok? Beleza, então. Mais dúvidas, pessoal? Professor, sobre a coalhada. Certo. O que relacionado à coalhada? A coalhada é o seguinte, para fazer a coalhada, você está falando, ou retirar a água da coalhada. Acho que é retirar a água da coalhada, né? Isso, professor. Uhum. Isso. A gente também faz isso também, né? Por exemplo, o queijo é uma prática que a gente reduz o número de bactérias quando a gente... Para você fazer, por exemplo, 1 quilo de queijo, você precisa aí... O professor talvez vai falar uma enorme besteira, mas na época que o professor estudou isso, era assim, né? Você precisa de 5 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. Isso é mais ou menos assim, né? O que você está fazendo ali? Você está tirando líquido em grande quantidade. O leite, que dura algumas horas exposto ao ambiente, vira o queijo que pode durar muitos e muitos dias exposto ao ambiente, né? A coalhada é a mesma coisa. Você também faz um processo para retirar o excesso de água, né? Existem ainda alguns produtos lácteos que a gente usa bactéria até para fermentar e para você prevenir o aparecimento de outras bactérias, né? Entendi. Mais dúvidas, pessoal? Beleza, então. Se a gente não tem mais dúvidas, vou pedir, então, para vocês fazerem a questão de frequência. Agora que eu vi aqui que a Janaína fez um comentário. Professor, os slides não estão aparecendo no AVA. No material de estudo e comentário está o texto. Engraçado isso. Já semana passada teve acho que uma informação da mesma forma. Eu adicionei os slides, né? Mas o professor vai colocar, o professor vai se certificar agora. Eu acho que para a turma da manhã houve a mesma coisa e deu certo. O professor vai verificar lá, tá bom? Eu vou colocar novamente os slides, tá? Eu vi que tem uma outra dúvida aqui. Professor, no caso da amoxicilina trihidratada, é adicionado moléculas de água para conservá-la? Nesse caso aqui, não exatamente para conservar, né? Existem algumas moléculas que a gente faz uma hidratação, que é para elas melhorarem a eficácia, né? Não apenas no caso da amoxicilina. Quando você tem, por exemplo, produtos de limpeza, que a gente faz uma dihidratado, trihidratado, a gente melhora a eficácia do produto, né? O álcool 70 é um exemplo. Por que a gente não usa álcool 100, álcool puro, para matar bactérias? Por que a gente usa, por exemplo, álcool 70? Por que você batiza com água? Para render mais? Não. A interação das pontes de hidrogênio da água com o álcool melhora a eficácia para romper a parede celular das bactérias. Então, não é para economizar, é para melhorar a eficácia da molécula. Então, nesse caso aqui, não é só se é para conservar também, aí o professor não sabe. O professor não vai falar o que ele não sabe, né? Mas eu sei que é para melhorar a eficácia da molécula, certo? Beleza. Bom, meus queridos, então, não esqueçam de responder a pergunta de frequência, né? Corram lá para responder o fórum, em caso de não comparecimento ainda, certo? Uma ótima semana para vocês e um ótimo final de semana, né? E a gente se vê lá na próxima quarta-feira. Eu acho que a Janaína tem uma pergunta. Pode fazer, Janaína. Eu já falei no fórum. Eu acho que eu vou verificar. Ou eu já respondi, né? Tem que todos os dias falar? Não. Não é necessário todos os dias você participar, tá? É importante você participar 1 ou 2 vezes. O que o professor quer? Professor? 1 ou 2 vezes é muito vago, né? Esclareça. Eu vou... As respostas do fórum, a nota, elas vão ser atreladas a
a complexidade da participação. Se eu perceber que foi uma participação muito superficial, a nota não vai ser total. Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim, é verdade, legal. Isso é uma participação superficial. É melhor nem ter participado, né? Agora, uma pessoa, como a grande maioria fez, colocou informações irrelevantes, importantes, aí a nota total pode ter escrito uma frase. Se for uma participação relevante, aí são outros 500. Bom, como eu falei, para o caso de vocês, eu posso ser explícito aqui, eu percebi respostas muito boas, então eu fico muito satisfeito. Eu não estou dando nenhuma indiretinha para vocês, né? Mas é bom ficar claro isso, porque a gente vai fazer outros fóruns no futuro. Bom, então, respondendo ao objetivo da sua pergunta, se a resposta foi complexa, né, e houve uma interação entre os integrantes, uma resposta só está ótimo, né? No último que eu vi do fórum sobre o Covid, vai ser mudado o assunto? Não, é o mesmo fórum. É exatamente aquele que eu abri, acho que já na semana passada. Bom, aquele que está rodando aí. Beleza? Tranquilo. Pessoal, então, muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima semana.